Iluminuras de hoje está no palco para falar sobre a vida e obra de um dos principais nomes da cultura popular nordestina do país, Ariano Suassuna. Exaltado pela sua atuação no teatro brasileiro, a produção artística e literária desse dramaturgo, poeta e escritor nasce nos palcos. Entre as principais características, a improvisação e o texto popular. Para falar sobre o trabalho desse grande nome da literatura brasileira, eu recebo no programa a escritora Lucília Garcês. Ela é autora de uma biografia de Ariano Suassuna voltada para o público infantil. Também converso com a doutora em artes cênicas, diretora de teatro, Márcia Duarte. Ela montou uma peça, Viagens de Caetana, com texto adaptado da obra de Ariano Suassuna. Tudo isso no programa Iluminuras, que começa agora e dá início a uma série de edições especiais sobre grandes nomes da literatura brasileira. Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 1927. Morreu em 2014. Foi poeta, romancista, dramaturgo, professor e advogado. Na década de 70, fundou o Movimento Armorial, espetáculos populares do Nordeste encenados ao ar livre, com música, personagens míticos, animais misteriosos. Em 1989, Suassuna foi eleito para a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras. É autor de vários livros e peças teatrais, entre elas O Alto da Compadecida, que virou filme. Por que foi que Vossa Reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como, se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento, ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? A minha primeira convidada tem 23 livros publicados. Dentre eles, 19 dedicados ao público infantil. Na obra mais recente, ela faz uma homenagem ao grande escritor brasileiro Ariano Suassuna. É uma biografia dedicada às crianças. Lucília Garcês, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada pelo convite. Bom, Lucília, você é professora aposentada da Universidade de Brasília, também é doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Língua pela PUC de São Paulo. Isso. É uma homenagem ao Ariano Suassuna? É preservar a memória desse grande autor? Quando nós escrevemos para criança, nós temos dois interesses principais. Um é o entretenimento, outro é a informação. E eu acho importantíssimo que as crianças conheçam a personagem do Ariano Suassuna, que em toda a sua vida ele valorizou muito a cultura brasileira, certo? Então é uma personagem que deve estar sempre sendo lembrada, né? E é uma oportunidade das crianças se aproximarem da história desse grande escritor, né? Lucília, você faz uma parceria muito produtiva, mais uma vez, com o Jô Oliveira. As ilustrações são do Jô. E você conta a história do Ariano, pequeno Ariano, desde o nascimento até se tornar um grande escritor. Como vocês desenvolveram essa história? O primeiro livro infantil que eu escrevi foi a convite do Jô. Era a biografia do Luiz Gonzaga para crianças. Esse do Ariano foi uma ideia do Jô, mas eu já conheci o Ariano há muitos anos, nós éramos muito amigos, a nossa família era muito amiga. Eu participei da gravação de uma aula espetáculo dele na UNB, quando eu ainda trabalhava na UNB. Foi uma aproximação muito grande e eu achei muito importante que a gente fizesse juntos, porque o Jô é pernambucano. E o desenho dele é muito nordestino. Embora ele tenha uma formação clássica, ele estudou na Hungria, o desenho dele traz as marcas da estilogravura do cordel. Ele faz questão de manter essas características. E também o desenho dele é muito colorido, ele usa cores primárias, né? O desenho tem sempre um traço preto contornando, é muito figurativo e tinha tudo a ver com a história do Ariano, né? Porque eu focalizo a vida do Ariano desde o nascimento, no Palácio do Governo,
em João Pessoa, e até a maturidade, quando ele se transforma num grande escritor. Nesse período da infância, eu vou mostrando a primeira vez que ele viu um circo, a primeira vez que ele viu um maracatu, a primeira vez que ele viu um mamulengo, a primeira vez que ele teve contato com cantadores, de maneira que o Jô foi ilustrando com a cultura popular nordestina, que tem tudo a ver com a obra dele também, né? Você conta tudo isso e me parece que você não deixa de tocar em questões mais dramáticas da vida de Ariano, né? A morte do pai, por exemplo, aos 3 anos de idade, está aqui no livro. Tá. Logo no começo do livro, eu tenho que contar onde ele nasceu no Palácio do Governo, eu tenho que contar que ele se despediu do pai, o pai foi para o Rio de Janeiro, e aí ele recebe a notícia de que o pai tinha sido assassinado. Isso é uma coisa que marcou a vida dele toda. Eu vou ler para você um poema que ele escreveu para o pai. Aqui morava um rei quando eu menino, vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, o seu cantar era divino, quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado. A falta do pai perseguiu Ariano a vida inteira, tanto que quando ele entrou para a Academia Brasileira de Letras, ele faz uma declaração muito interessante, dizendo que tudo que ele fez na vida foi para compensar a perda do pai, foi para, de uma certa forma, homenagear o pai, foi para que o pai fosse lembrado. Então, é uma marca que ele carrega pela vida inteira, é a falta desse pai. A perda do pai também deixou uma marca, uma mágoa, né? Parece que ele não pronunciava ele não falava a palavra João Pessoa. Quando ele se referia à cidade, ele dizia a capital da Paraíba. Ele não falava de jeito nenhum João Pessoa, porque ele atribuía à família de João Pessoa e às encrencas da Revolução de 30 a morte do pai, né? Lucília, me conta aqui como é que era a sua relação com o Ariano. Você já adiantou um pouquinho e contou pra gente daquela aula experimental. Foi uma aula espetáculo, né? Ele estava começando a série de aulas espetáculos que ele fez pelo Brasil afora, né? Ele assumiu essa missão de divulgar a cultura brasileira por meio dessas aulas. Ele deu várias no Brasil inteiro. E essa nós organizamos tudo para o Vladimir filmar na UNB e depois editar com outras informações a respeito de Pernambuco, de artistas plásticos de Pernambuco, como Samico e outros artistas, manifestações populares. Então a aula ficou muito bonita, a edição é muito interessante, porque não é só a aula, é também as circunstâncias da vida do Ariano em Pernambuco, né? E o Ariano era uma pessoa extremamente afetiva, entendeu? Nós tínhamos uma relação de amizade muito próxima e foi uma perda muito grande para o Brasil, porque ele era um batalhador da nossa cultura, né? Ele detestava que a gente dissesse coffee break, essas coisas, que colocassem nomes americanos, ingleses em acontecimentos brasileiros, entendeu? Ele, assim, defendia muito a nossa língua e defendia muito a nossa cultura. Lucília citou ali Vladimir Carvalho, é um cineasta brasileiro, documentarista, que é marido da Lucília, e vocês trabalharam em vários documentários, em várias produções, onde o Ariano Suassuna, ele participou, ele esteve presente, né? O Vladimir fazia questão, toda vez que era um tema
que o Ariano poderia dar um palpite, ele colocava o Ariano no filme. Então, Zé Lins do Rego, ele fala sobre Zé Lins, no Cícero Dias, ele fala sobre Cícero Dias, no filme sobre Zé Américo, ele fala sobre Zé Américo. Então, ele está sempre presente na produção do Vladimir. Eu vou pedir licença para você agora, porque nós vamos acompanhar um depoimento de Dantas Suassuna, que é o filho de Ariano Suassuna. Ele é artista plástico e conversou com a gente. Vamos conferir. Na minha formação foi total, toda a minha formação foi discutida e conversada com Ariano. Então, é uma formação que vem da minha idade jovem até a fase adulta, né? E com a ancestralidade que eu já citei em outras oportunidades, né? Essa ancestralidade sertaneja brasileira que foi da minha formação. E na questão do legado, eu tenho a preocupação a gente colocou a obra dele toda numa editora só, e toda a parte de editoração é feita aqui no Recife, junto eu, Carlos Nilton e Ricardo Gouveia de Mello, para dar uma unidade na obra dele, como ele chamou a obra completa dele, a Ilumiara. Obrigada, Dantas. Eu quero agradecer também a TV PE, que é a TV Pernambuco, uma TV pública, que gravou essa entrevista e enviou para o programa Iluminuras. Muito obrigada. Lucília, vamos voltar aqui à nossa conversa. Falando em família, em preservação da memória de Ariano Suassuna, como nós estamos hoje? 5 anos depois do falecimento, o Brasil consegue preservar a literatura brasileira, esse grande nome? Olha, você sabe que a questão da memória no Brasil é um problema muito sério, né? Então, se não houver iniciativa como essa, de fazer um livro para crianças, que os professores levem para a sala de aula, que discutam, que as crianças recebam essa informação, a tendência é o esquecimento, né? Algumas editoras estão reeditando a obra dele, entendeu? Mas é preciso um esforço muito grande para preservar a memória, entendeu? O Antônio Nóbrega faz um trabalho muito interessante, porque fez parte do movimento armorial, mas é preciso um esforço conjunto, né? Falando em movimento armorial, nós estamos aqui no teatro e eu queria falar um pouquinho sobre Ariano Suassuna, teatrólogo. Ele deu, de fato, uma contribuição que nós tivemos um divisor de águas ali, a partir da década de 70, com o movimento criado por Suassuna. O que você destaca desse período? Olha, ele influenciou a música, ele influenciou a dança, ele influenciou o teatro. Essa união do Nordeste com o resto do Brasil todo é muito produto do trabalho dele, do trabalho pessoal dele, no sentido de divulgar a cultura nordestina, para que a nossa cultura tenha essa amplitude, né? Que ela abrace todas as manifestações culturais de todas as regiões. Parabéns pela sua obra, sucesso com o livro. Muito obrigada pelo convite e eu espero que a gente tenha uma ampla divulgação para que as crianças tenham a oportunidade de conhecer essa personagem iluminada, né? Que até hoje nos inspira. Ok, a gente vai para um breve intervalo agora. Daqui a pouco o Iluminuras volta a falar sobre Ariano Suassuna e teatro. Eu converso com a diretora de teatro, Márcia Duarte, que montou uma peça com adaptação do texto desse grande escritor brasileiro. Até já. O Iluminuras está de volta e hoje a edição é especial em homenagem à vida e obra de Ariano Suassuna. Nós estamos no palco porque a criação literária desse grande autor brasileiro nasce com o teatro. Falando em teatro, arte, ao meu lado, neste segundo bloco, Márcia Duarte, que é doutora em artes cênicas, diretora de teatro. Seja bem-vinda ao programa, Márcia. Muito obrigada pelo convite. Bom, você montou ao lado de Hugo Rodas a peça Viagens de Caetana, que tem inspiração no texto de Ariano Suassuna.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que mistura a característica do texto de Suassuna com humor, com dança, com arte, teatro. É um musical? Então, nós fizemos, na verdade, uma livre adaptação. Eu poderia dizer até que é uma inspiração porque nós pegamos um dos atos da obra A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, e inspirados nesse ato, nós construímos uma situação em que os personagens, como descreve Suassuna, chegam ao que a gente pode dizer ao purgatório. E nesse lugar eles descobrem que estão mortos. E então se desenvolve uma cadeia de associações da causa da morte de um pelo outro, para se chegar a uma conclusão de que o ser humano vive na convivência, ele depende da convivência dos demais, ele vive e morre pela convivência dos demais. E a mensagem final é que a gente realmente deveria preservar mais as relações humanas e buscar a felicidade não através de alguma coisa que é factual ou que vem de um destino outro, e sim é uma busca de si mesmo, né? Uma busca de conhecimento de si para buscar a felicidade. Então, essa é a grande mensagem de esperança pela vida. E os personagens são personagens divertidos, porque eles são personagens populares, o caminhoneiro, o retirante. A gente transformou os personagens em personagens femininos também. A gente fez uma livre adaptação. E nesse percurso, como a própria obra do Ariano pede uma musicalidade, ele mesmo escreve algumas músicas, alguns textos musicados, os poemas, a gente criou nossas próprias músicas, de autoria dos estudantes. A adaptação do texto é de autoria dos estudantes também. E as músicas são ótimas, tem até funk. Ou seja, é uma... É bem atual, É né? bem atualizado e é bem transformado, mas é inspirado nessa estrutura dramatúrgica que o Ariano trouxe e que é bem divertida. Nossa, que poderosa, sua vida era assim. Foi num acerto de contas que sua vida teve fim. Tomou 3 tiros no pé da orelha, caiu que nem pedra, cabeça no chão. Márcia, quando você fala estudantes, é porque a peça é um projeto da Universidade de Brasília. Exatamente. É um projeto de formação, ou seja, na verdade, de diplomação, de formatura, né? De estudantes da Universidade de Brasília. Eles escolheram o tema e normalmente a gente orienta o processo de criação de forma que eles ganhem um pouco mais de autoria, porque a ideia é formar atores, intérpretes, mas atores criadores também. E nesse processo eles trouxeram uma série de fontes, contos, histórias, mitologias, etc., até que trouxeram a peça de Ariano Suassuna. Que é A Pena e a Lei, o terceiro ato da peça. O terceiro ato da Pena e a Lei. Bom, Márcia, o espetáculo se trata da chegada dos personagens, que é o padre, o retirante, a bêbada e o criado ao purgatório, né? Exatamente. Conta pra gente esses elementos todos. Então, isso já está adaptado. Originalmente não são esses personagens. Alguns são os mesmos de Ariano, mas, por exemplo, existia um personagem que é o poderoso do Ariano Suassuna, digamos, que tem mais poderes aquisitivo e rico, de alguma forma, que é o Vicentão, que ficou na nossa memória como citado como Vicentona. E a gente ainda colocou no feminino, enfim. Essa bêbada também, a gente foi uma recriação, ela fundiu 1 ou 2 personagens na história. E esses, na verdade, são 5 personagens. E tem o Jesus, na verdade, que media todo o julgamento. E o julgamento, na verdade, é o julgamento deles no purgatório, por assim dizer, é transformado no próprio julgamento de Jesus. E aí é que veio a mensagem. Na hora que eles põem Jesus em xeque, mas foi você que nos criou, então você que tem que ser julgado primeiro. Afinal, nossas vidas estão cheias de atropelos e desgraças, porque, na verdade, toda a narrativa é que eles contam como foi a morte do outro. E as mortes são absurdas. E um teve culpa pela morte do outro. Exatamente. Não é culpa, é causa, na verdade. Assim, por exemplo, pegou o caminhão para ir comprar um material para o velório da Vicentona, que é a personagem que não existe, que só é citada, e no meio do caminho ele bateu no outro caminhão que carregava o retirante, que estava morrendo de fome, que estava sendo salvo pelo outro caminhão. Então, quem bateu morreu e o retirante foi levado para a enfermaria, mas na enfermaria morreu de fome. E morreu de fome porque o padre, na nossa história, roubava o pão. E aí ele cria uma cadeia de associações entre as mortes de um do outro, elas são causadas, para chegar a essa conclusão, que a gente vive e morre no convívio dos demais. E as nossas vidas estão entrelaçadas e que a gente deve preservar um pouco mais e ter mais compreensão nas relações humanas. E eu aproveitei, inclusive, o último
o mais recente, não é o último, mas enfim, um dos recentes discursos do Papa e coloquei no final, porque Ariano é muito religioso, ele é muito católico. E a gente não quis trazer muito também, ou dar destaque demais à religião católica em si. A gente pegou mais a mensagem, então a gente não usa a palavra Jesus, a gente não usa, tenta não usar a figura de Jesus, mas ele está lá e as pessoas têm uma associação, a gente usa ele. Ainda brincamos que perguntam, mas você é ele? Não, ele não, eu sou o filho do dono. E a gente faz essas referências. Enfim, então e qual é a mensagem no fim? A mensagem é de esperança no convívio com os humanos e na compreensão, e na verdadeira fortalecer as relações humanas e de uma forma mais solidária. A solidariedade, porque o personagem retirante, que é o mais miserável, ele faz uma fala final em que ele fala, hoje mesmo vendo de todos os defeitos de todo mundo, entendendo que a personagem mulher, que é a Joana, bebia, mas ela era livre. E aí ele começa a destacar alguns aspectos de todos os personagens que são virtudes deles, porque eles aparecem sempre muito defeituosos, muito complicados, muito atrapalhados, né, durante a peça. E ele destaca as virtudes. Então, pensando nisso, eu acho que valeu a pena viver. Então, a mensagem final é que vale a pena viver, apesar de todos os obstáculos da vida, as dificuldades. E que a felicidade é um aprendizado, é uma construção, é um conhecimento de si mesmo. Não é algo que acontece por sorte do destino, mas que você constrói na medida em que você também constrói uma relação com a vida positiva. Ô, Márcia, em cena, eu imagino que a aspiração veio da literatura fantástica. Exatamente, que foi, na verdade, o primeiro mote de construção do trabalho dos estudantes. Na primeira versão do espetáculo, que chamava-se também Viagem de Caetano, a gente tinha todo o primeiro ato, a gente tinha 3 atos também. Todo o primeiro ato só de dança, de movimentação, que eram rituais, ritos de passagem, ritos inspirados em ritos de passagem de outras culturas, e era todo dançado. O segundo ato era esse trecho, esse terceiro ato da Penhalei, era uma adaptação. E o terceiro ato eram contos fantásticos. Aí a gente reduziu tudo isso e só passamos a adotar somente a Penhalei e virou um espetáculo único em que tudo foi colocado dentro da Penhalei, todas as outras interferências, por isso que é uma livre adaptação, uma inspiração. Ele traz outros momentos desses ritos dentro da Penhalei, quando fala das mortes, da sucessão das mortes, enfim, é um trabalho muito rico de experiências e de referências, né? Não tem só a referência do Ariano Suassuna, dentro dela a gente acrescenta várias outras coisas. Ô, Márcia, e é bacana também quando a dramaturgia, o teatro, a televisão, enfim, eles acabam popularizando textos de grandes nomes. Hoje a pauta é Ariano Suassuna, nós tivemos o Alto da Compadecida, falamos no primeiro bloco, eu acho que é um importante exemplo, né? Com Foi certeza. aí que o boom, a obra de Ariano Suassuna, saiu daquele eixo do Nordeste, né? Ganhou uma repercussão nacional. O teu trabalho também, a dramaturgia, o teatro, a TV, tem esse papel importante? Eu acho que sim, tem um papel muito importante nesse sentido. E o nosso trabalho, eu digo nosso, e acho que ele é muito mais autoral dos estudantes, a ideia é essa, eu continuo dizendo, eu só fui uma orientadora e diretora de cena. Tivemos, no primeira etapa do trabalho, a colaboração do Hugo Rotas, mas nesse final de etapa agora ele não participou. Mas, enfim, o que a gente quer visar é justamente uma obra acessível que possa ser levada às escolas e, ao mesmo tempo que ela está atualizada, como eu falei para você, na musicalidade, é uma banda com baixo, guitarra, bateria, enfim, diferente da tradição da música popular nordestina, mas, ao mesmo tempo, ela traz toda a referência da obra do Ariano. Então, a ideia é levar o espetáculo às escolas e fazer toda uma mediação que traga, que, de alguma forma, oriente os estudantes na compreensão do que é a obra do Ariano Suassuna, na importância dela para a literatura, ou seja, tem aí também uma função formativa e pedagógica na criação do espetáculo. Márcia, eu vou pedir licença para você agora, porque nós temos um quadro chamado Minuto Literário. Hoje, o nosso convidado é o teatrólogo, dramaturgo, poeta, o doutor em literatura, Roberto Medina. Vamos ver. Ariano Suassuna, nascido na Paraíba em 1927, vindo a falecer em 2014.
87 anos de muito humor, de muita pesquisa, alguém que vai para o direito, mas cuja vocação o leva para as artes expressivas, tanto é que foi professor na Federal de Pernambuco. Deixou marcas incríveis, obras grandiosas na nossa cultura brasileira, a partir do momento em que mergulha no romanceiro popular do Nordeste. Em especial, destaco duas obras. Uma na área teatral, O Alto da Compadecida, e na área da prosa, em especial, o Romance da Pedra do Rei. A partir de 1970, ele, junto com outros renovadores da cultura brasileira, focalizam o Nordeste, o sertão, para adquirir uma dimensão histórica ampla. Obviamente, impossível negar, Ariano Suassuna está entre os grandes. Nelson Rodrigues, Augusto Boal, Plínio Marcos, Gianfrancesco Guarnieri, e a sua obra é a marca do Brasil profundo. É um orgulho tê-lo entre nós. Obrigada, Medina. Bom, Márcia, vamos voltar à conversa para a gente concluir a entrevista. A peça, você pretende continuar com o projeto no segundo semestre, agora no ano que vem? Achei interessante que você comentou que o objetivo não é comercial, gente. Pelo contrário, absolutamente. É pedagógico para difundir a arte, a obra de Ariano Suassuna, do Teatro da Arte, o que é importantíssimo. Com certeza. Né? A gente tenta adaptar com criatividade, mas tenta levar a linguagem teatral em todos os seus aspectos, da encenação, dos cenários, figurinos, etc., e atuação, texto, dramaturgia, para que as escolas tenham contato com a obra de autores diferentes, inclusive, não só Ariano, mas dessa vez vai ser Ariano Suassuna. Bom, obrigada pela entrevista, Márcia. Somos muito felizes de estar aqui. Sucesso, nós também ficamos muito felizes com a participação. Obrigada, Márcia. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.